Bom dia a todos. Bom dia. Sou estudante Henrique Lima, estudante de terceira Câmara da Escola Templo Alvo Florescer, e o tema da conferência de hoje é o Centro de Gravidade Permanente, desenvolvendo e fixando a atenção plena e a ligação ao Pai através da pineal, a glândula pineal. Um instante para observar o gráfico. No estado atual da humanidade, ela se encontra, para que a gente possa entender o centro de gravidade permanente, precisamos primeiro retornar ao estado e tentar compreender o estado atual da humanidade atualmente. O estado atual da humanidade, ele existe a contradição interna, e essa contradição interna ela é oriunda da pluralidade das personalidades que habitam, que são agregadas às pessoas no mundo, a todos na humanidade. Eles têm essa personalidade agregada que causa uma série de contradições dúbias na própria mente, na própria conduta daquela pessoa. Essa personalidade ela foi agregada a nós por conta da degeneração sexual da humanidade ao longo de longas eras. E essa dualidade, essa contradição, essa mudança de personalidades, mudança de emoções, mudança de sensações tão bruscas que existem no ser humano, elas são frutos justamente dessa degeneração sexual. Eu vou citar um exemplo para que possa se perceber o que seria essa contradição, ou como que pode se perceber essa contradição das personalidades. Então eu vou citar um meu exemplo. Então, nesse mês eu decidi iniciar a academia, né? Então, eu fui até a academia. Quando o instrutor me perguntou quantas vezes eu iria na academia, disse que eu iria todas as vezes. Então, refletindo, o que disse que iria todas as vezes na academia? Que aspecto dentro de mim fez esse comprometimento, fez esse voto? Né? Então, vamos supor, vamos avançar ao futuro e imaginar que daqui um mês, né, surja um outro pensamento. Um pensamento que agora vamos classificá-lo como a personalidade da preguiça. E essa personalidade da preguiça vai começar a dialogar e falar várias coisas a fim de que aquele voto, ele não tenha mais importância. Porque não foi essa personalidade da preguiça que fez aquele compromisso. Foi uma outra personalidade. Pode ser a personalidade do orgulho, pode ser a personalidade da inveja, pode ser qualquer outra personalidade, a própria luxúria. Mas a personalidade da preguiça, agora ela toma a mente da pessoa e começa a dialogar com ela, dando justificativas para não fazer a academia. Está tudo bem, você consegue se exercitar, não precisa ir, gasta muito tempo, e etc. Ela vai falando, tagarelando na mente. E essa pessoa, daqui 3 meses, vai parar de fazer academia. Daí vai passar um mês, ela vai ver uma pessoa passando na rua, forte, com uma esposa, e ela pode se sentir invejada. Ela fala, não, também quero isso. Desejo, o ego dela deseja aquilo. Então ela vai de novo na academia e promete, só que agora é a personalidade da inveja que está prometendo aquilo. Então, o estado atual da humanidade, ela possui essas variações de personalidades em muitas ações delas. Então, cada coisa que as pessoas fazem, que nós fazemos no cotidiano, a gente tem que buscar observar qual personalidade que está julgando aquilo. É a nossa essência que está julgando aquilo ou é apenas algum agregado, algum defeito psicológico dentro de nós, algum desejo oculto dentro de nós? Assim, nós podemos perceber que essa personalidade impossibilita a capacidade de cumprir com a palavra e cumprir com aquilo que nós prometemos para nós mesmos interiormente, cumprir com nossos objetivos internos. Então, a personalidade, os defeitos psicológicos,
nos impossibilita de cumprir com aquilo que dissemos. Ou seja, uma pessoa que diz, muitas vezes na gnose, tinha iniciados que diziam, não, eu vou ficar aqui, vou praticar, vou transmutar, vou me iluminar, e nada mais era do que um agregado fazendo essas juras. Quando essa pessoa trocou de personalidade, todas aquelas promessas, elas se vão, juntamente com o ego. Então é necessário aprender a criar e cristalizar o centro de gravidade permanente, que neste estado psicológico já não há mais essa pluralidade, não há mais essa dualidade, não há mais essas contradições internas de dizer que vai fazer algo e não fazer, de pensar em algo e fazer algo totalmente diferente. Nesse estado do centro de gravidade permanente, se há apenas a atenção plena ao Criador, ao íntimo. Neste estado, onde a gravidade permanente ela já existe, nós nos tornamos um indivíduo, a individualidade. Somos apenas apenas a nossa essência, apenas o nosso real ser. E assim nós ficamos livres de toda a dualidade, da subjetividade, da inconsciência e justamente das contradições. Bom, iniciamos agora então, já que nós tivemos uma pequena introdução sobre o que é o centro de gravidade permanente e qual é o estado da humanidade atual, do porquê ela não está no estado de gravidade permanente, no estado de consciência permanente, vamos então estudar a metodologia para cristalizar ou aprender a construir o centro de gravidade permanente dentro de nós. Em geral, nós estamos extremamente inconscientes na maior parte do tempo, pois a manutenção da consciência exige um tremendo esforço. Um esforço para a manutenção da atenção plena ao nosso íntimo, direcionando toda a nossa atenção, que aqui nesta figura ele está representando a atenção ainda no mundo, a Terra, mundo dos sensíveis, o mundo das reações, o mundo físico. Essa atenção ela deve ser fechada os olhos e ir em direção ao Criador, ao intelecto divino. Quando nós dirigimos essa atenção de maneira objetiva e justamente fazemos esse esforço, essa própria energia, esse próprio esforço, esse próprio trabalho nos faz despertar a consciência objetiva e cultivar dentro de nós o centro de gravidade permanente, o qual tem relação direta com a glândula pineal. Para aprender a viver de maneira objetiva, é necessário primeiramente compreender a dualidade do tal. A dualidade que consiste no batalhar dos opostos. Esse batalhar nos gera desejos e frustrações. Por suas vezes, essas criam distrações e fantasias, abstrações e sofrimentos. Então, para que fique mais claro, o que a dualidade causa em nós? O positivo e o negativo. Vamos supor, conquistei algo, ou quero conquistar algo, ou tenho medo de perder algo. Ele vai criar desejos, vai criar fantasias, porque enquanto a gente não tem aquilo, a gente vai ficar cobiçando, vai ficar imaginando. E imaginar algo que não existe ainda no mundo físico, no agora, nada mais é do que fascínio. É necessário aprender e admitir que nós ainda nos fascinamos demais, nós sonhamos demais, nós desejamos demais. O primeiro passo para iniciar a correção, para cristalizar uma mente objetiva, é perceber justamente essas máscaras que existem dentro de nós e essas falsas juras, essas falsas palavras que a personalidade nos diz, que nos fascinar com algo que ainda não existe, que muitas vezes nem é necessário. Essas distrações, fantasias e abstrações, elas são ilustradas pela briga constante do positivo e negativo, a alegria e tristeza, prazer e dor, etc. Mas, vocês já se perguntaram como é viver livre disso? Ou como viver livre dessa dualidade?
Para viver livre da dualidade, é necessário aprender a viver de instante em instante, onde a atenção flui exclusivamente para aquilo que está sendo realizado, para que não haja qualquer fantasia, abstração ou distração. Se está andando, se anda, e anda, e anda. Se está comendo, apenas se come, com toda a atenção ao que se está fazendo, sem pensar em algo por fora. Se está a meditar, apenas medita. A prática da ação objetiva leva ao despertar da intuição, a nossa glândula pineal, que é alimentada pela ação objetiva. E esta glândula pineal e esta intuição é o que nos desperta a consciência. A melhor forma de se observar os defeitos psicológicos é com a prática da autoobservação, vivenciando a própria vida, chamada na gnose de ginásio psicológico. Convivendo em sociedade, podemos perceber as mais diversas manifestações de personalidades ao redor dos nossos círculos sociais. Mas mais importante do que isso é aprender a observar nossas ações, pensamentos, emoções e o nosso centro sexual em cada momento dessas vivências. É um fator crucial para compreender e então eliminar a personalidade agregada em nós. Um instante para observar o gráfico. Dentro de cada ser humano que ainda não esteja totalmente degenerado pela infrassexualidade, o derrame das energias sexuais, o derrame justamente dessas forças sexuais que existem dentro de nós, que é a chamada de Buddhata. As pessoas que não derramam essas energias, que ainda não derramaram e não esgotaram totalmente essa energia dentro de nós, ainda existe essa essência chamada de Buddhata, que é o princípio búdico interior. A matéria-prima que é utilizada aquilo que chamamos para fabricar aquilo que chamamos de alma. Essa alma, essa energia aqui, é justamente também o que cristaliza e constrói o centro de gravidade permanente dentro de nós. O egoísmo agregado em nós gasta esse material em absurdas explosões de reações egóicas, como nas de inveja, onde a pessoa sente inveja e ela gasta a energia dela pensando naquilo, vivendo aquilo e muitas vezes agindo naquilo. Gasta em reações de ódio. Vejam como as pessoas com cólera, com ira, elas ficam cansadas depois da reação de ira delas. E muitas delas elas se sentam e se jogam numa cadeira depois de ter brigado, de ter reagido, xingado alguém. Elas sempre se retraem depois disso, porque elas sabem, a intuição delas sabe que aquilo é errado e o próprio corpo ele demonstra o gasto de energia da reação. Em específico, a de ira ela tem muito essa característica. Mas, ressaltando que a pior das explosões de reação é as explosões de luxúria, as de fornicação, nas quais há o derrame do sêmen, o orgasmo. Nessas, a perda de energia, a perda dessa energia é ainda maior, porque a pessoa ela está voluntariamente expulsando essa energia do corpo dela. Ela está expulsando o princípio búdico dela. Ela está expulsando aquilo que vai construir o espírito dela, construir a alma dela. As pessoas que têm esse hábito, ao longo da vida, elas vão entrar num estado de idiotismo, na qual a intuição delas vai estar tão atrofiada, a glândula pineal delas vai estar tão atrofiada, que ela vai viver como um animal.
nada ela vai saber, não vai ter domínio nenhum sobre o próprio corpo, nem sobre a sua própria consciência, sobre a sua própria mente. Ela não vai ter nenhum domínio sobre si mesma. Este estado é chamado de idiotismo. Primeiramente, nós devemos compreender os defeitos psicológicos com a prática da meditação. Então, aqui no gráfico representado, ele está demonstrando um processo de meditação. As mecânicas na nossa mente, no nosso intelecto. Aqui tanto o subjetivo quanto o intelecto objetivo. Então, o processo da meditação, ele consiste em, primeiro, observar os defeitos. Então, aqui ele coloca a atenção no mundo físico, da matéria, na Terra, onde tem as pessoas, onde tem as reações. E então, ela vai para o mundo sensível, das sensações. O que ela sentiu com aquilo que ela vislumbrou? Ela sentiu alegria com aquilo que ela viu? Ela sentiu medo? Ela sentiu raiva? O que ela sentiu? Então, do mundo físico, vai para o mundo das sensações. Essas sensações, elas atrofiam a nossa glândula pineal quando elas são sensações subjetivas, são sensações fascinatórias. Então ela fica aqui diretamente, ela entra pela glândula pineal, que é a glândula da intuição, que é um órgão mais sensível dentro de nós, e essas sensações, elas obstruem a nossa capacidade de direcionar nosso intelecto para a objetividade, para o nosso Criador. Então, meditar é aprender a observar esses defeitos psicológicos, essas séries de sensações, de devaneios, de sonhos, de desejos, de todas as ações que existem no mundo físico, no mundo que nós estamos, nessa existência que nós estamos vivenciando agora, que é chamada de Maya. Essa existência nada mais é que uma ilusão passageira, imutável, totalmente mutável, e ela se encerrará de acordo com um tempo determinado. Primeiramente, nós devemos compreender os defeitos psicológicos com a prática da meditação e, após isso, desintegrá-los com a força da energia sexual, com a petição à Mãe Divina. Um instante para observar o gráfico. Anteriormente, nós observamos apenas a parte das águas, da energia sexual. Essas energias sexuais são exatamente oriundas da Mãe Divina, a nossa essência criadora dentro de nós. Essa Mãe Divina é a que nos dá esta energia sexual. E justamente por a Mãe Divina ser a força que domina essa energia sexual, ela é a única que pode desintegrar os egos com esta força, com a petição à Mãe Divina. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Então, toda vez que nós percebemos uma série de enredos psicológicos dentro da nossa mente, dentro das sensações e dentro do nosso corpo físico, nós pedimos para que a Mãe Divina queime e elimine aquilo. Pois, como citado anteriormente, a mente objetiva, ela deve estar focada naquilo que se está fazendo, naquilo que se está trabalhando no instante. Então, se estamos fazendo algo, se estamos realizando uma ação, vamos supor, eu decidi praticar uma música, tocar um instrumento. Então, estou ali tocando um instrumento e de repente vem um pensamento de uma situação do trabalho. Aquela situação é um ego. Então, por que ela deve ser percebida como um ego? Eu não estou no trabalho. Eu não devo resolver nada no trabalho. Eu estou tocando música. Minha atenção tem que estar diretamente na música. Então, se vier aquele pensamento do trabalho, significa que aquilo ali está consumindo a minha energia com reações. As explosões citadas. Pode ser que seja uma reação no trabalho que me causou tristeza, ou uma reação no trabalho que me causou alegria. Então, essas reações
nós vamos até a nossa atenção, até a glândula pineal, e pedimos para que a Mãe Divina queime com uma energia sexual. Eu vou citar um exemplo de uma prática que eu assisti com a Sagrada Ayahuasca. É uma prática de meditação na qual eu busquei compreender um defeito. No caso, eu estava trabalhando sobre o defeito da luxúria. Então, em meditação, eu pedi para que a Mãe Divina ela mostrasse os meus defeitos. Pedi para que a Mãe Divina ela me mostrasse os meus defeitos. E fui pedindo, e nada foi mostrado. Então eu fui até a Mãe. Invoquei a Mãe, e a Mãe apareceu. E pedi para que ela me levasse até as infradimensões da natureza, dentro de mim, ao meu círculo dantesco interno, onde habitava o agregado da luxúria dentro de mim, para que eu pudesse ir até lá, combatê-lo e compreendê-lo. Então foi uma prática bem profunda. Teve várias questões e me pôde abrir muito compreensão. Por que aqui abriu-se essa compreensão? Porque foi uma prática objetiva. Fui direcionado a uma ação e eu realizei ela de início ao fim com a minha atenção apenas nela. Mas quais são os detalhes importantes dessa prática? Como nós vemos aqui no gráfico do samurai, da figura que está dentro desta máscara, do demônio, desse olho, temos outras máscaras, outras pequenas máscaras, cada uma com uma face. Na prática que assisti dentro de mim, por misericórdia da Sagrada Ayahuasca, neste momento eu estava realizando uma meditação com a Sagrada Ayahuasca, uma medicina que é ministrada e doada aqui nesta escola gratuitamente, sem jamais cobrar de qualquer um membro que venha aqui visitar. E graças a esta medicina sagrada, eu pude realizar a seguinte prática que irei relatar. A prática, eu visualizei o agregado da luxúria como uma mulher alta, e ela tinha várias cabeças. No caso, eram 8 cabeças. Cada cabeça representava um aspecto daquele agregado. Algum pecado relacionado à luxúria, algum ato luxurioso. Não vou entrar em detalhes, porque cada um vai ter uma cabeça que faz mais sentido para um, porque essas cabeças são justamente as raízes que alimentam este ego. Então, digamos aqui que essas pequenas cabeças são o que alimentam esta cabeça maior. Então, na prática, que a Sagrada Ayahuasca me mostrou, se permitiu que eu assistisse, funcionou da seguinte maneira. Normalmente, nós vislumbramos o ego de fora. Nós sempre vemos o ego e confrontamos ele de fora. E nessa prática, eu entrei dentro da cabeça, como uma figura representada aqui dentro. Eu entrei dentro da cabeça, de cada uma dessas cabeças, e fui percebendo como eram as manifestações de cada um daqueles delitos. E me esforcei para recordar em minha existência atual quantas vezes eu realizei aqueles atos, pequei, e fui trabalhando, e fui meditando, e cada um tinha uma maneira de se eliminar, cada um tinha uma maneira de se trabalhar. E assim eu fui compreendendo cada detalhe deste defeito psicológico. E, por sua vez, na última cabeça, eu pude ter um grande ensinamento que será abordado mais para frente. Com a compreensão dada pela Mãe Divina, queimando essas cabeças, eu pude compreender e obter conhecimentos. Essas cabeças, dentro de nós, um instante para observar o gráfico aqui ele está representando um demônio, que ele é citado na cultura indiana como Ravana. Ele é um demônio que, no enredo, ele enfrenta Rama. E estudando o próprio conto de Ravana, observamos que ele tem uma característica diferente das outras criaturas, dos outros demônios. Ele tem várias cabeças. E essas cabeças são justamente essas personalidades que eu citei anteriormente. Então, uma cabeça, ela está pensando na sexualidade, a outra cabeça está pensando na inveja,
essa outra cabeça aqui já está com ira, e você vê que cada uma está olhando para um lado, porque essa imagem aqui, apesar de ela estar bidimensional, se imaginamos ela como um círculo. Então cada cabeça está olhando para uma direção. E como que isso aqui consegue andar? Como que isso aqui chega em algum lugar? Andando, pensando de todas essas maneiras. Então, isso aqui é um gráfico que representa a mente subjetiva. Então, os efeitos psicológicos, eles se manifestam no nosso subconsciente. Essas cabeças são o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, que ainda não conseguimos perceber todos esses níveis. Esse subconsciente, ele existe em diversos níveis dentro de nós. Eles existem no mundo físico, no mundo das sensações, no mundo do sexo, no mundo das ações. Eles existem no mundo da mente, no plano astral, no mundo dos sonhos. Então é necessário aprender a tornar a mente objetiva e eliminar os defeitos para também deixar a mente objetiva, tornar a mente objetiva nestes outros planos, no mundo dos sonhos e no mundo astral, em todos os aspectos do nosso corpo. Mas, como ainda não temos essa capacidade, nós temos o grande auxílio da Mãe Divina, que ela tem a força superior que habita dentro de nós e a capacidade de desintegrar o egoísmo em todos os níveis dentro de nós. E também nós temos o grande auxílio das medicinas xamânicas, que nos auxiliam a adentrar nesses outros níveis de percepção, para que possamos perceber os efeitos psicológicos que estão habitando nesses níveis de subconsciente que ainda não podemos perceber por conta do nosso estado atual psicológico. A figura aqui representada, ela volta ao gráfico inicial da conferência. O nome dessa arma é o Sudarshana Chakra, ou Chakra. Esta é uma arma que a divindade Vishnu, na mitologia indiana, utiliza em diversas encarnações. Mas a primeira encarnação que recebe este artefato é a Sudarshana. E esta figura aqui, ela está representando justamente o centro de gravidade permanente, a mente objetiva, o centro de consciência permanente. E este centro de consciência permanente, na própria mitologia, em diversas encarnações de Vishnu, é o que se é utilizado para combater as cabeças, a dualidade, os agregados psicológicos que existem dentro de nós. Então, esse chakra, o centro de gravidade permanente, a atenção objetiva, é aquilo que combate a mente subjetiva. Quando aprendemos a eliminar esses defeitos psicológicos ou inconsciente e aprendemos a manter a nossa energia dentro de nós, o material psíquico vai se acumulando dentro de nós e se convertendo num centro de gravidade permanente. Quando a consciência passa a nos preencher por completo, se obtém aquilo chamado de consciência contínua. Para fazer a manutenção desta consciência contínua, diariamente, devemos lembrar sempre de respirar profundamente e alimentar o íntimo. A respiração profunda é a forma mais objetiva de alimentar a atenção plena ao íntimo. E esta respiração é justamente a energia que a glândula pineal requer para que seja expressada, para que seja percebida. Através da respiração, nós despertamos a nossa consciência, pois a respiração profunda direciona a nossa atenção ao nosso íntimo, assim nos permitindo uma conexão profunda com aquilo mais interior que habita dentro de nós. Outra prática diária que é importante para a manutenção
da mente objetiva é o Viparita Karani Mudra, que é uma posição de yoga na qual a pessoa se deita com as costas no chão e coloca suas pernas sobre a parede. Ela estica as pernas na parede. E então ela pede à Mãe Divina que interceda ante o Divino Espírito Santo para que translade a Lua, que estava na mente, para o plexo, e o Sol, que estava no plexo, para a mente. Então, Mãe Divina, interceda ante o Divino Espírito Santo para que translade a Lua para o plexo e o Sol para o cérebro. Então, com essa petição, nós imaginamos a mudança das forças solares e lunares dentro de nós. Com a força solar na mente, na glândula pineal, há a iluminação, há a força e a energia para despertar a glândula pineal. Então, o Viparita Karani Mudra é muito importante para isso. Também o Viparita Karani Mudra, ele nos auxilia numa outra prática, na prática do celibato. Quando nós realizamos o Viparita Karani Mudra, nós estamos fortificando o nosso corpo com a segunda petição à Mãe Divina. Então nós pedimos para a Mãe Divina que ela interceda ante o Divino Espírito Santo para que cure, purifique, regenere e fortaleça o nosso corpo físico. Quando nós fazemos essa petição, devemos sempre estar direcionando a nossa energia sexual para que ela cure a nossa energia sexual, fortaleça a nossa energia sexual, purifique essa energia sexual e regenere-a. Então, quando nós direcionamos isso à nossa energia sexual, nós adquirimos mais vitalidade. E essa vitalidade faz com que nós possamos ter força vital para o nosso dia a dia, ter a capacidade de manter este estado de consciência. Muitas pessoas acreditam que todo esse trabalho de despertar a consciência, de se iluminar, de cristalizar um centro de gravidade permanente, é algo impossível. E esse conceito de achar que isso é impossível, que isso não é realizado, é chamado de derrotismo, ou achar que é impossível. Sentir-se incapacitado pela falta da educação intelectual e não conseguir compreender o que é um Suryashana Chakra, o Ravana, ou o que é uma morte psicológica, de meditar, achar que não é capaz intelectualmente de fazer isso. Ou então, não se sentir capaz de começar uma transformação radical. Achar que não dá, eu não tenho força suficiente. São os vários pensamentos e defeitos psicológicos, são narrativas psicológicas que os defeitos buscam para nos atrapalhar no trabalho, causar esse ego de derrotismo. E o terceiro aspecto é a canção psicológica. É o de ficar falando que nunca tem a oportunidade de mudar ou de triunfar, de nunca vai conseguir vencer algo porque acontece alguma coisa. E toda essa canção, essa melodia melancólica que os nossos defeitos psicológicos gostam tanto de cantar. Esse derrotismo nos impede de nos autorrealizar. Devemos aprender a identificar esses elementos e eliminá-los. Toda vez que nós decidimos trabalhar sobre nós e despertar a consciência, surge um princípio da natureza chamado de resistência, que por sua vez, como o nome já diz, atua como um mecanismo de defesa dos defeitos psicológicos, que cria uma gigantesca impressão que busca omitir erros psicológicos desagradáveis, para que não se tenha ciência deles e continue-se inconsciente. A inteligência objetiva nos permite estudar essa resistência para vencê-la. O mecanismo para vencer essas resistências são os seguintes: reconhecê-la, defini-la, compreendê-la, trabalhar sobre ela, vencê-la e desintegrá-la por meio da superdinâmica sexual, por meio da transmutação sexual. Então, nós devemos também aprender a vencer justamente essa resistência. Mas a nós que já estamos aqui, realizando esse trabalho, que nós que já estamos iniciando este processo para cristalizar o centro de gravidade permanente, nós temos uma função muito importante, que é um fator de revolução da consciência, que é o sacrifício pela humanidade.
nós temos o dever de servir de exemplo, de servir como base, para que todos no mundo possam ver como é possível realizar este trabalho psicológico. Como eu sou um ser humano, como qualquer outro. Se eu consigo realizar este trabalho, qualquer outro pode realizar. Pois aquilo que habita dentro de mim também habita em todos os humanos, em todos os irmãos da humanidade. Então, cabe a nós, que temos o conhecimento, servir de exemplo e auxiliar aos demais a também cristalizar este fator de consciência, ensinando esses mecanismos, essas formas, essas ferramentas de eliminar os defeitos psicológicos. Isso de forma gratuita e com consciência, jamais cobrando por aquilo que é sagrado, jamais cobrando pelo conhecimento de Deus. Como nós vimos que uma das ferramentas para eliminar a resistência é justamente a superdinâmica sexual, a transmutação sexual, nós vamos então iniciar a temática da transmutação sexual, a força que justamente desintegra por completo esses egos dentro de nós, essas personalidades, esses egoísmos dentro de nós. Aqui no gráfico da esquerda, nós visualizamos justamente Sudarshana, a encarnação de Vishnu. E ela está representada em frente a um triângulo para baixo e um triângulo para cima. Nesta representação é justamente o aspecto da união sexual de homem e mulher no sexo, no matrimônio perfeito. Mas aqui também representa para os solteiros, onde a pessoa ela busca os valores da sexualidade superior dentro dela e ela protege esses valores. E esta proteção desses valores internos é chamada de celibato autêntico, o celibato temporário, aonde o Bodhisattva aguarda pacientemente por sua esposa para então finalmente poderem realizar o trabalho da transmutação sexual, na qual o Bodhisattva que está aqui aguardando, ele realiza a prática do Hansa, que é a sublimação das energias sexuais, na qual ele vai até as suas energias sexuais, que são fornecidas pela Mãe Divina, e ele eleva essa energia sexual por todo o corpo, entra até o coração, se expande para que alimente as virtudes dentro dela e depois suba até a glândula pineal, para que possa perceber a intuição e manifestar através da intuição essas virtudes. Então, a prática do Hansa, da sublimação das energias sexuais, funciona da seguinte forma. Entoa-se em verbo silencioso a palavra Ham, em verbo articulado expelindo o ar, entoa-se Sa. Então, respira, entoa Ham internamente, então expira, entoando Sa, articuladamente. Então, Sa. Lembrando sempre de fortificar o músculo dos esfínteres, o qual protege e faz com que permaneça a energia sexual dentro do corpo. Já na prática da transmutação sexual, onde o casal se une em um matrimônio perfeito e transmuta as suas energias sexuais, as mesmas energias da Mãe Divina, e eleva essas energias sexuais pela coluna vertebral até a sua glândula pineal, elevando o potencial dessa energia, criando mais energia e transformando essa energia em uma nova potência. Então, diferente do celibato, que apenas guarda a energia, a transmutação sexual, ela transmuta a energia, cria novas energias e refina a energia. Ela eleva a potência dessa energia. Então, a transmutação sexual em si, ela consiste na relação sexual, o coito alquímico, onde o homem e a mulher se unem e
realizam o ato sexual e não derramam suas energias sexuais. Essas energias, elas são respiradas através da respiração profunda e elas são transmutadas por longo da coluna pelos canais que existem dentro do nosso corpo. Essa transmutação nos permite despertar a consciência e ela é a única e verdadeira chave para despertar a consciência e cristalizar o centro de gravidade permanente dentro de nós. Esta transmutação sexual eleva o Kundalini e dá vida ao corpo búdico. Percebam que a morte psicológica liberta a energia e a transmutação amplifica e dá a vida. Dentro dessa mesma prática que eu citei anteriormente, falando sobre o agregado da luxúria, me foi mostrado também da seguinte forma: toda vez que nós derramamos a nossa energia sexual, nós estamos matando, pervertendo e corrompendo a nossa mãe divina, o nosso Kundalini. E a nossa maior missão em vida é preservar a nossa mãe divina, protegê-la dentro de nós com a prática do celibato autêntico e da castidade autêntica, a castidade científica, o sexo sem o orgasmo fisiológico, no qual nós devolvemos a nossa energia para fazer a nossa mãe divina nascer de novo dentro de nós, para que então possamos renascer dela em espírito, para assim então finalmente conhecer o nosso Pai interno, o nosso centro de gravidade permanente, e assim despertar por completo a consciência permanente dentro de nós. A prática de hoje, ela consiste da união de dois mantras, o mantra de Ganesha e o mantra de Hansa. Por que é feito da seguinte forma? Por conta do estado psicológico da humanidade atualmente, o simples mantra Hansa, ele não é suficiente, porque existem muitos agregados psicológicos fascinatórios que fazem com que a pessoa ela busque a infrassexualidade. Então, unindo o mantra Ganganapataye com o Hansa, nós criamos obstáculos e nós levamos a nossa atenção para o nosso Cristo íntimo, Ganesha, para que este crie obstáculos e barreiras para que esta energia sexual fique fixada dentro de nós. Entendam esse obstáculo como uma cristalização, como um cristal de força que faz com que essa energia ela fique dentro de nós, dentro da nossa coluna. E toda vez que nós realizamos um mantra, que eu citarei, nós imaginamos o triângulo para cima e o triângulo para baixo, selando essa energia para que ela permaneça dentro de nós. Esta mesma prática pode ser feita também na transmutação. A única diferença é que o casal ele irá utilizar o mantra Iao. E em cada entoação do mantra Iao, ele irá imaginar o triângulo para baixo e o triângulo para cima, selando aquilo que foi transmutado, para que se permaneça a consciência, se permaneça ao centro de gravidade, para que ele se torne algo constante e 100% do tempo nós possamos usufruir das suas dádivas. Então o mantra é feito da seguinte forma: entoamos o Gan, um verbo silencioso, então Om Gan Ganapataye Namaha Sa. Han, em silencioso, Om Gan Ganapataye Namaha Sa. O som na nossa mente ele tem que ficar mais ou menos da seguinte forma: Haom Gan Ganapataye Namaha Sa. Haom Gan Ganapataye Namaha Sa. Então vamos realizar a prática por um momento. Om Gan Ganapataye Namaha Sa. 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 Obrigado a todos pela atenção, por ouvir esta conferência, e agradeço com minha alma e meu coração.
que todo aplauso seja para o nosso real ser, jamais para a personalidade.